Olá pessoal, eu sou o professor Cícero, vamos para a nossa segunda aula, né, sobre algoritmos, né, noção de algoritmos, sobre programação e algoritmos, né. Então vamos falar sobre as instruções e programas, né, vamos utilizar, começar a ter contato com a pseudolinguagem. O que seria a pseudolinguagem? Bom, mais adiante nós vamos ver. Então no nosso roteiro aqui temos instruções e programas, né, pseudolinguagem, operadores e expressões lógicas, comando de atribuição, comando de entrada e saída. Então vamos lá. Bom, pseudocódigo, né? Os algoritmos são construídos utilizando uma linguagem chamada pseudocódigo. A vantagem de utilizar o pseudocódigo é que eu fico livre, né, desses detalhes de computação, né, próprios das linguagens de programação. Então, eu utilizando um pseudocódigo, eu fico livre, né? Eu não tenho, não possuo, né? O pseudocódigo ele não possui o formalismo rígido das linguagens de programação, mas eu tenho algumas convenções, né? No nosso caso, né? Quer dizer, vamos utilizar uma linguagem que emprega comandos, né? Ou palavras da língua portuguesa, né? Seria o que nós apelidamos de Portugal, né? A computação no Brasil a gente chama de Portugal, né? É a linguagem, é o pseudocódigo utilizado na construção de algoritmos. Também é conhecido como português estruturado. Bom, esse Portugal é uma simbiose, né? Uma pseudolinguagem de programação, é uma simbiose do português com essas terminações de linguagem aí, né? Algol, Pascal, né? Então o Portugal ele permite, né, uma noção, né, permite ter uma noção para algoritmos, né, e assim, nós podemos utilizar na definição, criação, no desenvolvimento, na documentação de um determinado programa. Bom, regras para a construção de algoritmos, né? Nós vamos utilizar apenas uma ação por frase. Você tem que sempre imaginar, ter sempre isso em mente, que você está desenvolvendo um algoritmo para pessoas não técnicas. Usar sentenças curtas e simples, especificações claras e precisas que, a partir de um estado inicial, após um período de tempo finito, produzem um estado final, previsível e bem claro, bem definido. Garantir que, sempre que executado sob as mesmas circunstâncias, o algoritmo vai produzir o mesmo resultado. Tá. Nas nossas regras aqui do Portugal, né, o algoritmo ele vai sempre se iniciar com a palavra algoritmo, seguida de um nome. É fundamental que o algoritmo tenha um nome, né? Seguida de um nome da declaração de variáveis. Eu vou ter um espaço para declarar variáveis no algoritmo e o bloco principal de execução do algoritmo. Tá? Um bloco pode ser definido como um conjunto de comandos com uma função bem definida. Então, vamos ver isso mais adiante. Então, aqui está a estrutura básica de um algoritmo, né? Primeiro, eu inicio com a palavra algoritmo, o nome do algoritmo, né? Um espaço aqui, um grupo, né, para a declaração de variáveis, e o início e o fim do bloco de comandos, né? O bloco que executa, de fato, no algoritmo, né? Bom, a gente, né, aqui na disciplina, a gente vai utilizar o Visualg, né? O Visualg é um programa que edita, interpreta e executa algoritmos como um programa normal de computador. É um programa. Ele utiliza Portugal, né? Ele é gratuito, né? Ele está disponível para baixar nesse endereço aqui, mas às vezes esse endereço ele sai ou muda a versão, né? Dificilmente às vezes você encontra, né? Mas sempre tem na internet. Se não achar, tem o Portugal Studio também, que é muito bom. O Visualg ele permite, né, ele favorece esse aprendizado, né, uma vez que o estudante tem a opção de visualizar a execução dos seus algoritmos, sem, no entanto, conhecer uma linguagem de programação. Primeiro, antes de programar mesmo uma linguagem de programação, a gente vai tentar executar a ideia da lógica, né, pelo Visualg. Então, o Visualg ele não é uma linguagem de programação, tá? É só uma maneira da gente executar o Portugal no computador, mas não é uma linguagem de programação. Então, vamos, antes de executar isso aqui, né, primeiro aqui, tenho aqui tipos de dados, né,
Já que eu falei aqui, depois eu venho nesse aqui e volto. Então, aqui, o visual, vamos executar alguma coisinha do visual aqui. Olha, eu tenho o visual instalado aqui. Olha, ele é muito simples, né? Vou aumentar aqui a fonte. Opções. Vou aumentar a fonte aqui para 16. Então já vem aqui, né? Então, algoritmo. Algoritmo. Mensagem simples. Vamos apagar esses comentários aqui. Aqui não tem nenhuma variável. Aqui eu vou colocar assim, um comando simples. Escreva. Olá, mundo. Uma mensagem simples aqui, uma mensagem realmente simples. Eu posso salvar aqui. Não preciso nem salvar, posso executar aqui. Para executar, código, algoritmo, executar. F9, né? É um pequeno probleminha aqui, terminar. É ponto e vírgula, né? Que ele não usa ponto e vírgula. F9. Perfeito, ó, imprimiu a mensagem aqui. O visual ele é realmente muito simples, né? Bom, vamos voltar para a teoria e a gente já a gente executa novos algoritmos aqui. Tá. Tipos de dados, né? Então é fundamental a gente trabalhar. A gente vai trabalhar com algoritmo, a gente vai usar basicamente 4 tipos de dados. O inteiro, o real, o caractere e o lógico. Então, o que seria um tipo inteiro? São tipos primitivos, né? Os tipos primeiros, né? Digamos assim. São os tipos básicos utilizados na construção de algoritmos, também conhecido como tipos primitivos. O inteiro é toda e qualquer informação prévia numérica que pertença ao conjunto dos números inteiros relativos, negativo, nulo ou positivo, tá? Por exemplo, ele tem 16 anos. Não existe ele tem 16 anos e meio. Ele tem 16 anos. A escada possui 8 degraus. Ela não possui 8 degraus e 2/3 de um degrau. Não existe isso. A sala possui 40 cadeiras. 40 cadeiras, não é 40 cadeiras e meia. Não existe essa forma de quebrar esses números aqui. Já o real não. Já o real ele tem a maneira de você fracionar, né? Então, é toda e qualquer informação numérica que pertence ao conjunto dos reais, negativa, nula ou positiva. Por exemplo, ela tem 1,73 m, né, de altura. Tá? Então, é possível isso. Né? Moedas, no caso, né? O saldo bancário R$ 200,30. Aí isso aí realmente não tem jeito. Então, o importante é que tem esse ponto aqui. São números de ponto flutuante, né? A vírgula, no caso. Né? O caractere já é um outro tipo de dado, né? Toda e qualquer informação que é composta de um conjunto de caracteres alfanuméricos, números ou letras. Né? E os caracteres especiais. Por exemplo, o nome do vendedor é Isaac Sampaio. É o nome dele. O parque está repleto de placas. Não pise na grama. Isso é uma mensagem. Né? E o caractere, o tipo de dado lógico. Né? O tipo de dado lógico, ele assume 2 estágios, né? Verdadeiro e falso. Né? Então, está dizendo aqui, ó. Toda e qualquer informação que pode assumir apenas 2 situações. Exemplo, aberto ou fechado, aceso, apagado, verdadeiro, falso. Né? Então, a porta está aberta ou fechada. A lâmpada pode estar acesa ou apagada. Né? Não existe 2 estágios, mais de 2 estágios aqui, só existe 2. Verdadeiro e falso, né? Por exemplo, ou a sentença é verdadeira ou ela é falsa. Não existe outra possibilidade. Mais ou menos verdadeiro e mais ou menos falso não existe. Tá, isso aqui é o tipo de dado. Então, uma variável. Aí, variável, ela é um elemento, né, através do qual se pode armazenar, durante a execução do algoritmo, um determinado valor. Esse valor ele pode ser alterado a qualquer instante enquanto o algoritmo estiver executando. Por exemplo, a cotação do dólar, o peso de uma pessoa, o índice da inflação, são valores que vão variar dentro do algoritmo, né? E existe a constante, aqueles valores que jamais mudam. Por exemplo, o π é esse valor 3,14159265 até o fim da vida, não vai mudar nunca.
né? Ele é constante. Então, é um tipo especial de variável, na qual não terá seu conteúdo modificado durante toda a execução do programa. Ou seja, seu valor é fixo e determinado no instante da construção do algoritmo. Então, ele é fixo, não muda, né? Então, formação de identificadores. Tem umas regras para eu formar. O que seria um identificador? É melhor eu fazer aqui um programinha, né? Perdão. Vamos lá. Deixa eu salvar esse aqui. Algoritmo 1. Tá. Vou criar um outro algoritmo, Ctrl N. Aí aqui eu vou dizer o seguinte. Identificadores. Aqui eu vou criar a minha área de declarações, né? Eu vou dizer aqui que eu vou criar uma variável do tipo num, número, né? E eu vou dizer que ela é do tipo inteiro. Essa é a sintaxe do Visual, inteiro. Certo? Então tá, essa é a minha variável. Então aqui, no bloco principal, eu coloco assim. Num recebe, é uma setinha, é o sinal de menor, é uma seta para dentro dele. Recebe 10. Certo? Aí eu posso simplesmente mandar imprimir. Escreva o valor de num é aqui num. Então F9, ó, ele imprimiu lá para mim o valor de número é num, de número é 10, né? Mas eu segui umas regras aqui para eu escrever. Isso aqui, o nome da variável é chamado de identificador. É o identificador da variável, tá? Ela tem um tipo, que é o tipo inteiro, né? Então, esse nome de variável é chamado identificador. Então, vamos ver, formação de identificadores. Então, a escolha do nome de variáveis e constantes de um algoritmo segue uma regra que deve ser obedecida, né? Então, esses nomes são chamados de identificadores, é o nome das variáveis, os quais devem obedecer as seguintes regras de formação. Deve iniciar obrigatoriamente com uma letra do alfabeto, não posso escrever com outra coisa. Podem ser seguidos de mais caracteres alfanuméricos, alfabéticos, numéricos ou sinal de sublinhar, o underscore, né? Mas obrigatoriamente tem que iniciar com uma letra. Não é permitido que o identificador comece com um número ou contenha espaços em branco. Não posso fazer isso. O nome de variável ela não pode ter espaço. Ou caracteres especial, com exceção do underscore. Por exemplo, eu não posso colocar um caractere de barra, porque ele vai achar que está dividindo. Não é o caso. Então, essa é a ideia da formação dos identificadores. Ó, um identificador válido, alfa, medida, notas, FGTS, isso aqui é válido. Isso aqui é inválido. Eu não posso começar um identificador com 5, um número, né? Não posso fazer isso. Isso aqui também é inválido porque tem esse parêntese aqui. Ele entende isso aqui que seria um caractere especial usado em expressões matemáticas, né? Esse aqui também, isso aqui, notas barra 2, isso aqui dá a impressão que ele vai tentar dividir, né? Como se existisse uma variável nota, ele está dividindo por 2, né? Que esse aqui é o caractere próprio do operador de divisão. Esse aqui também não pode, porque tem esse asterisco aqui. Esse asterisco é o operador de multiplicação. Então, você não pode formar um identificador dessa forma. Aqui também tem um problema desse E. Então, isso aqui é um operador, né, que faz parte do operador de lógico, né? Então, eu não posso utilizar esse E aqui também. Então, declaração de variáveis. As variáveis só podem armazenar valores de um mesmo tipo, né? De maneira que também são classificadas como sendo numéricas, lógicas ou literais. Literal é o caractere, né? Para trabalhar com as variáveis é necessário declará-las segundo as regras de formação de identificadores. Acabamos de ver isso aqui, eu não posso, né, fugir daquelas regras de criar nome de variável.
toda variável deve ter um tipo, né, definido durante a construção do algoritmo. Não tem como eu ter uma variável sem ter um tipo associado a ela. O tipo da variável não muda durante a execução do programa. Bom, é isso. Se eu criei a variável como real, eu não posso tentar colocar ela como lógico. Não vai, isso não é possível. Uma vez criado daquele tipo, vai ser até o fim do algoritmo. Tá. Então aqui, ó, x inteiro, nome, caractere, total, medida do tipo real. Então são exemplos de criação de variáveis. Vamos criar algumas variáveis lá no Visual. Então aqui, ó, eu já criei número, tá? Vou botar aqui num1 e aqui num2 do tipo inteiro, certo? Aí aqui num1 recebe 10, num2 recebe 20. Aí eu posso criar mais um aqui, ó, soma do tipo inteiro, certo? Então aqui, ó, soma recebe num1 mais num2, certo? Então vai entrar dentro da variável soma o resultado da operação de adição desses dois números. Então essa setinha, ela joga para dentro de soma. Então aqui o valor da soma é, aí é só botar aqui soma F9, tá lá, a soma é 30, né? 10 mais 20, 30, perfeito? Então tá, vamos voltar aqui na parte teórica. Então eu criei variáveis aqui, né? Agora eu estou linearizando expressões, né? Eu estou linearizando expressões. Então, para fazer cálculos matemáticos, né, realizando cálculos matemáticos, todas as expressões aritméticas devem ser colocadas em linhas linearizadas, devendo ser feito o mapeamento dos operadores da aritmética tradicional para o português estruturado. Por exemplo, aritmética tradicional, o operador seria esse tracinho aqui. Mas só que no Portugal, né, 2x é 2 vezes, né, o operador asterisco aqui de multiplicação, 2x, dividido por 4, que essa barrinha aqui, ela é linearizada. Certo? Então aqui, ó, eu tenho raiz quadrada, né, de 2x dividido por y. Então aqui SQRT, lá no nosso visual é raiz Q. Vamos ver isso aqui já já. Dividido por y. Vamos linearizar algumas expressões aqui. Então, eu vou criar aqui num3 do tipo real. Certo? Vamos ver lá, linearizar aquilo ali mesmo. Né? Então é o seguinte, esse aqui, vou fazer aqui embaixo, num3 é do tipo real, vai receber aquele valor lá. Vai ser, vamos criar aqui o x, né? X do tipo real. Então o x, eu vou dizer que o x, ele armazena dentro dele, sei lá, 10. E esse aqui, x armazena dentro dele 10, né? Então aqui ele vai 2x dividido por 4. Então, 2 vezes x dividido por 4. Posso pôr junto aqui, não tem problema. Dividido por 4. Aí eu posso, né, mandar imprimir aqui. Escreva o valor de num3 num3. Vou ensinar um comandinho diferente aqui no Visual também. Escreva, olha só, vamos primeiro rodar, vamos ver o problema. Ó, F9. Tá vendo, ó? O valor da soma é 30, né? Aí o valor de número 3 ficou tudo junto, né? Ficou tudo na mesma linha. Existe um comandinho que é escreva L, ou escreval, né? Que ele escreve e muda de linha. Perfeito? Tá. Então aqui
Se eu mandar rodar F9, tá, agora sim. O valor da soma é 30, o valor de num3 é 5. Porque 2 vezes 10 dá 20, dividido por 4 dá 5. Perfeito. Tá. Então, essa é linearização de expressões. Vamos fazer a raiz quadrada? Vamos ver aqui a raiz quadrada. Então, eu posso dizer também aqui, ó, vou substituir também, de novo. Vou botar isso aqui. Aí aqui. Aí, num 3, aqui vai ser o seguinte, vai ser raiz quadrada, dividido por y. Vamos botar y, vamos criar um y em cima. Y do tipo real. Tá, y aqui eu vou dizer que é y recebe 3. E aqui seria y. Certo? O valor de num3, vamos rodar F9. Tá, esse valor aqui. Vamos botar só escreval aqui, né? Escreval. Perfeito, tá? Então essa é a ideia. Ok, pessoal, vou ficando por aqui então. Mais adiante eu vou voltar nessa mesma aula, continuação dela, para o vídeo não ficar muito longo, para a gente aprender sobre operadores, tá? Até a próxima.